Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Parabéns para o Carlos e para a equipe dele por essas modificações sempre para melhor na casa, né? As materiais são importantes também, né? Para acolher as pessoas, para tornar o ambiente que a gente está mais agradável. Mas sempre a questão espiritual é aquela que é preponderante, né? Que é mais importante. Então, quando o Carlos me convidou para vir, eu recém tinha feito um tema lá no... Eu sou trabalhadora também do Cacique de Barros, né? Lá em Bento, há mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos. E lá a gente tem sempre uma caixinha de sugestões. Então, as pessoas que vão na Casa Espírita podem deixar a sugestão de um tema que gostariam que fosse abordado, e a gente vai tentar abordar sempre à luz da doutrina, né? E a gente pede lá também que a pessoa coloque o dia que ela vai, porque lá em Bento funciona segunda e quintas à noite, terças e sextas à tarde. Então, a pessoa pode sugerir algum tema, e a gente vai tentar abordar sempre dentro da doutrina espírita. Então, quando o Carlos me chamou, me convidou, eu recém tinha feito um tema lá que a gente julgou muito importante, que estava na caixinha de sugestões, que era sobre os filhos especiais. Na verdade, eu vou falar sobre os filhos, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os filhos especiais. Porque são chegados os tempos, né? E quem estuda, quem acompanha a doutrina, sabe que a gente está vivendo um período muito especial, que é esse período de uma grande filtragem, de uma grande separação das coisas boas, daquelas que não são boas, para a gente ter um mundo melhor, que é o mundo da regeneração. Que eu não sei se a gente vai chegar a ver, mas a gente certamente vai poder ajudar a construir, né? A partir de agora, se a gente quiser. Então, todos esses temas que a gente tem procurado abordar, acho que aqui também, né, Carlos, eu acompanho um pouquinho vocês também, assim, aborto, suicídio, crianças a gente chama, mas pode ser pessoas especiais, né, portadoras de alguma necessidade especial, auto-perdão, enfim, todos esses temas que são muito possíveis da gente poder compreender à luz da doutrina, é sobre isso que a gente tem falado, tá? Agora, por exemplo, lá na nossa casa, uma colega vai falar sobre a mesa mediúnica, a prática mediúnica, porque muitas pessoas procuram a Casa Espírita procurando saber disso, né? E não tem por que a gente fazer mistério, porque apesar de não ser um trabalho público, mas é alguma coisa que pode ser muito esclarecedora. E o objetivo da doutrina é sempre esclarecer, é sempre orientar. Então, primeiro assim, por que eu acho importante falar sobre esse tema, né? Além de ter aceito a sugestão lá do pessoal que colocou na caixinha de sugestões. Porque a gente ouve frases assim muito duras, tipo assim, né? Mas por que aquela família mereceu ter aquele portador de deficiência? Eu vou falar de uma maneira geral, assim, né? Essa pessoa especial. Eu tive a graça e a oportunidade de trabalhar na nossa PAI. Então, assim, eu pude também conviver de perto com isso e entender que essas pessoas realmente são especiais. E eu vou começar pelo fim. Eu vou dar dois, três exemplos para vocês. A gente atendia um menino que tinha cegueira total, desde do nascimento, e ele vinha sempre com um potinho de flor, de pétalas despedaçadas, assim, né? E ele misturava, e volta e meia ele cheirava as pétalas, né? E um dia, assim, a gente estava acostumado a ver ele daquele jeito. E aí um dia eu perguntei, mas, Zezinho, né, porque eu não consigo ver as flores, né, nem as cores, mas sentindo o perfume, eu posso ter uma ideia de quão bonitas elas são, né? Então, esse é um exemplo, né? Se essa não é uma pessoa especial,
O segundo exemplo, eu antes de morar em Garibaldi, eu vim de Caxias, eu trabalhava numa casa espírita lá. E a gente tem, porque ela vive até hoje, a gente tem uma colega, que eu vou chamar de Mariazinha, um pouco mais velha do que eu, talvez uns 20 anos mais velha do que eu, e que vinha sempre com o seu filho, que era um menino que chocava um pouco, porque ele não falava nenhuma palavra, ele emitia sons, assim que a gente pode dizer, se a gente disser grunhidos, parece coisa de animal, né? E não é isso, mas era muito parecido, era muito parecido. E era uma coisa assim que mesmo para a gente, trabalhadores, chocava um pouco, né? Porque a gente se pegava a pensar, puxa vida, né? O que a Mariazinha, por que será que a Mariazinha recebeu no seio da família dela, como filho, essa pessoa? Bom, enfim, passou o tempo, né? Ela vinha com ele com frequência na casa espírita. E um dia, na mesa mediúnica, que é esse trabalho que é interno, né? Porque tem que ter uma grande preparação, ela recebeu dos mentores da casa, dos seus protetores, eu não sei exatamente, mas ela recebeu a informação de que aquele menino, que era o filho dela, tinha, numa vida anterior, que eu não sei dizer se era a última, mas enfim, numa vida anterior, feito muito mau uso do seu aparelho fonador, ou seja, da sua palavra. Então esse menino voltou, porque com certeza tinha vínculos com essa família, com essa minha colega Mariazinha, com o aparelho, nesta vida, muito, muito desorganizado. Né? Muito danificado, porque numa outra vida ele teria feito muito mau uso da palavra. E vocês sabem que a palavra ela pode levar informações muito positivas, ajudar as pessoas a crescerem, mas também ela pode ser um agente de grande perturbação e de desencaminhar as pessoas também. Por isso que é tão grande a responsabilidade, por exemplo, de vir aqui, né? Que eu não fujo, porque eu sei que se eu não fizer agora, eu vou ter que fazer mais adiante, então vamos lá. Mas, por exemplo, uma professora na sala de aula ou um adulto orientando um adolescente, que valor que tem a palavra, né? Porque ela pode ou fazer muito bem, ou não ter efeito nenhum, porque ela, às vezes, é uma palavra que não constrói, ou realmente fazer muito mal. Então, esse é o segundo exemplo que eu queria trazer para vocês, desse menino que tinha esse problema muito importante na fala, porque a mãe, por merecimento, por ser trabalhadora há muito tempo daquela casa, recebeu essa informação na mesa mediúnica. O terceiro caso é um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar deixar ele assim o mais claro possível. Eu tenho uma amiga que tem 2 filhos. Um deles nasceu com microcefalia. Microcefalia é o cérebro bem pequenininho, que não desenvolve, que já pode hoje ser detectado nos exames que a gestante faz, e que não tem o que fazer, assim, é isso aí, né? Vai nascer, vai ter uma vida não normal, porque pode causar muitas lesões, né? Muitas limitações. Então, essa minha amiga, que tem esses 2 filhos, e que o Zezinho, eu vou chamar ele, tem essa microcefalia, hoje ele tem talvez 46 anos. O avô dele, o avô materno dele, teve uma vida bem difícil. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Então, o vô desse meu amigo, tá? Que é filho dessa minha amiga. Vou chamar ele de seu Manuel. Ele teve uma vida difícil, ele tinha 4 irmãs, e o pai, num dado momento da vida, se suicidou, com um tiro na cabeça. Ele ficou com a mãe e mais as 4 irmãs. A mãe, depois de um tempo, desencarnou, e ele ficou com a responsabilidade de criar
e de encaminhar essas 4 irmãs. Fez isso, fez com muito amor, teve sucesso, digamos assim, elas todas saíram pessoas do bem, né, se tornaram pessoas do bem. E ele só se casou depois que ele tinha feito essa tarefa, tá? Esse seu Manuel era trabalhador de uma casa espírita. E um trabalhador dedicado, aqueles que vêm sempre, faça chuva, faça sol, frio, calor, doente. Ele era um trabalhador muito dedicado. E um dia, na mesa mediúnica, ele já estava assim, com mais idade, ele recebeu a informação que o seu neto, Zezinho, que nasceu com microcefalia, era a reencarnação de seu pai. O que clareou muito para ele as coisas, né? Ele já amava igual esse neto, mas sempre existiu uma coisa muito forte entre eles, uma relação muito intensa. Eu vi eles juntos várias vezes, o vô e o neto, e tinha algo como se fosse do neto para o vô, como se fosse uma adoração. Era uma contemplação. Então, assim, o pai teve a oportunidade de vir como neto, ainda na mesma vida, né? Porque quando é necessário, retorna mais rápido. O normal é demorar um pouco mais, mas quando se faz necessário, volta mais rápido. E com microcefalia, porque o avô, né, no caso, era o bisavô, né? O pai do vô tinha se suicidado com uma arma. Então, lesou toda a parte cerebral. Não são exemplos que eu peguei em livros, são exemplos que eu vi e alguns eu convivo até hoje. Então, assim, para que a gente entenda, e quando se depara, se encontra, convive com uma dessas pessoas especiais, a gente tenha ainda mais respeito e consideração e entendimento que não é castigo de ninguém, que ninguém está pagando. Mas só vejam pelo último caso que eu relatei, do Zezinho, que o bisavô tinha, né, se suicidado com uma arma, e ele teve a oportunidade de ainda voltar na mesma existência do seu filho, né, como neto. Por quê? Porque Deus é muito bom, porque Deus é muito justo, e porque esse irmãozinho que se tirou a vida, certamente fez por merecer para poder retornar, né? E realmente era uma relação que só quem via podia entender como, né? Mas como tanto amor entre um neto e um filho. E a gente sabe que são reencontros, né? E ponto. São reencontros. Então, o que acontece? Quem é essa pessoa especial? Normalmente é alguém que volta para essa vida corporal, que é essa que nós estamos vivendo, após termos tido em outras vidas abusos, negligências, excessos. Quer dizer, a gente fez mau uso de alguma coisa, no caso, assim, eu falei para vocês, né, da deficiência visual, da deficiência do aparelho fonador e cerebral também, né, que acabou comprometendo outras coisas. Então, aquilo que a gente fez mau uso, que a gente lesou numa vida, fica... mas não fica só no corpo material? Não, não fica só no corpo material. Fica no corpo material, imprime no perispírito, que é essa camada que sempre nos acompanha, e reflete no espírito. Então, quando a gente volta com o carimbo das coisas boas e não boas que a gente fez. As que são boas, tá tudo certo, a gente segue melhorando. Provavelmente as nossas provas não vão ser nesse aspecto, mas nas coisas que a gente tem que melhorar. Então, sempre tem relação desse espírito que volta com alguma deficiência
com a família que ele está. Pode ter sido uma omissão. Eu vou pegar um exemplo bem prático, assim. Eu trabalhei 13 anos com a dependência química. A gente trabalhava com um drogadito. Então, a gente via muitas vezes, por exemplo, os responsáveis, que podia ser pais, avós, enfim. Tipo assim, bom, eu larguei de mão, né? Eu já fiz o que eu podia, tô só pelos 18 dele. Isso eu ouvia muito, né? Então, na verdade, filho não tem data, assim, de validade, assim, até os 18 a minha responsabilidade vai. A legal, sim, mas a espiritual não tem. Então, vai ser nossa responsabilidade aqui e provavelmente, conforme nossa capacidade de resolver as coisas, também em outras vidas. Então, esse menino, por exemplo, que usou mal a fala, né? Quanta gente a gente conhece, não digo próximo, mas a gente é testemunha, de que usa muito mal a informação, né? De que usa para obter algum ganho para si, ou para algum interesse que não é o bem. Então, quando a gente acha que falar não dá nada, dá sim. Mas eu hoje, por exemplo, fiz um comentário muito maldoso de um artista que eu vi na televisão. A pessoa nem sabe, né? Nunca vai saber. Não importa, eu sei. Eu posso falar isso? Isso vai contribuir? Isso vai construir alguma coisa? Então, a gente tem esses 5 sentidos também para usar com responsabilidade. Eu sempre me lembro desse exemplo, né? Porque o irmãozinho eu sei que está atendido, né? O Hitler. Parece que ele está em Plutão, né? E quem está tentando ajudar ele é Gandhi, né? É uma informação que a gente teve uma vez na Casa Espírita, não sei. Mas, enfim, um irmãozinho que usou muito mal o seu poder, né? Muito mal, né? Não precisa ficar aqui dando grandes explicações. Então, a gente consegue imaginar quanto ele vai ter que resgatar, porque cada uma dessas pessoas que ele desencaminhou, ou que ele ajudou a desencaminhar, ou que de alguma forma acreditaram nas suas palavras, então, assim, a gente pode imaginar que terá uma longa caminhada pela frente. E aqui não tem nenhum julgamento, porque quem julga é Deus. Então, isso tudo é importante para que a gente entenda que, sim, essas pessoas são especiais, têm que ser tratadas com todo amor, com todo respeito, para que possa refazer a sua caminhada, mas que não é castigo divino. Não foi Deus que... Por exemplo, quando eu trabalhava na PAI, tinha uma família que eram 7 filhos, 5 tinham uma deficiência. Então, se a gente pensar no aqui e agora, a gente diz assim, mas como é que Deus premiou a famílias com saúde, enfim, todas as coisas boas, e numa outra família, de 7, 5 vieram portadores, né? Então, para a gente entender que a grande possibilidade é que esses irmãozinhos fizeram mau uso das suas potencialidades. Por isso que muitas vezes quando a gente sabe que a gente tem assim, uma certa facilidade para fazer alguma coisa boa, a gente não deve desperdiçar. Porque assim como a gente tem algumas coisas para melhorar, a gente tem outras coisas que são boas e que não são para ficarem guardadas, mas servem para a gente fazer o bom uso. Kardec já pensava nisso, né? Em 1857. E no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, assim, eu super recomendo sempre, tá? É um livro de cabeceira. Quando gasta, compra outro, enfim. No capítulo 7, Kardec fez umas perguntas para os espíritos, né? Só que naquela época não se usava portador de deficiência,
especial. Não se usava a palavra idiotia, tá? Mas era um livro de 1857 que dizia assim, o que era idiotia? Um grande atraso intelectual, caracterizado por uma ausência de linguagem e por nível mental inferior ao da idade, normalmente de 3 anos. É uma definição, né? E não raro acompanhado de deformações ou anomalias físicas. Existe a idiotia hereditária, causada pelo acúmulo de genes. Segundo o entendimento espírita, que é o mais importante, trata-se de uma das mais dolorosas expiações para os espíritos culpados de terem usado a sua, entre parênteses, geralmente grande, inteligência para o mal. O idiotismo, que era a palavra usada na época, é um estado patológico, ou seja, doente, em que o espírito, em prova, sofre as consequências da idiotia, quer dizer, deste conjunto de problemas que a pessoa traz. Então, para não... Na pergunta 371, Kardec perguntou para os espíritos de verdade. Ele perguntou assim, mas tem algum fundamento, a opinião, segundo a qual essas pessoas que têm esse problema têm uma alma de natureza inferior? Isso é correto dizer que eles têm o espírito inferior? E os espíritos disseram, não, eles têm uma alma humana, muitas vezes muito mais inteligente do que pensais, e que sofre a insuficiência, a dificuldade dos meios de que dispõe para se expressar, do mesmo modo que o mudo sofre de não poder falar. Então, o espírito é inferior? Não, o espírito não é inferior. Mas então qual é o objetivo de Deus criando seres infelizes como esses irmãozinhos? Deus tem um objetivo com isso? Por quê? Por que, né, eles vêm? São espíritos em punição, habitando corpos com problemas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade de se manifestarem por meio dos seus órgãos que estão desarranjados. Então, eles sofrem? Sim, muito. Porque é como se a gente tivesse, não sei se alguém viu, não tem nada a ver com o espiritismo, o documentário da Celine Dion, que é uma cantora maravilhosa, que ela tem uma doença que se chama alguma coisa da pessoa rígida. E ela fica consciente e completamente paralisada. É muito angustiante de ver, porque ela tem consciência. Vale pelo exemplo, assim, né? Além dela ser muito boa, né? Eu gosto muito dela, mas ela está passando por essa provação agora. Então, ela tem essa doença da pessoa rígida. Então, ela enrijece, ela fica completamente imobilizada e consciente. E imaginem o tamanho da prova. Né? Então, assim, mas tu vê, né? Ela cantou até agora nas Olimpíadas, né? Abertura das Olimpíadas. Parece que teria sido a despedida dela dos palcos. Não sei. Tomara que não. Mas essa doença incapacita ela e muitas cordas vocais. É um outro exemplo, né? E aí Kardec seguiu, porque Kardec não se acomodava com qualquer resposta, né? Então, não é exato dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Então, se eu não consigo falar, a minha capacidade de pensar fica prejudicada? Aí ele diz assim, nós jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Os órgãos têm influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação. Quer dizer, eu posso ter uma ideia muito boa. A Celine pode ter uma letra de música na cabeça dela maravilhosa, mas ela não vai poder cantar. Então, a gente se dá conta dessa limitação é muito sofrimento.
Quando a gente diz assim, a pessoa está com Alzheimer, né? E está vindo cada vez mais cedo. Mas ela não está se dando conta do que aconteceu. Esses dias, um amigo perdeu o pai, que era uma pessoa assim, que fez muito bem, e ainda tem a esposa. E eu disse, como vai a esposa? Não faz a menor ideia que ele morreu, porque ela já está há muito tempo com Alzheimer. E eu pensei assim, acho que é bondade divina, né? Porque eu não gostaria de... Se eu tivesse assim, eu não gostaria de saber. Tenho pedido isso nas minhas orações, assim, para não ficar muito dependente, porque é muito doloroso quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue por uma limitação nossa. Então, porque é como um espírito aprisionado num corpo com várias dificuldades, e a gente pensa, não consegue expressar, não consegue falar, não consegue enxergar, não consegue raciocinar. Porque muitas vezes esses nossos irmãos especiais, eles são dependentes a vida toda, enquanto eles vivem. O que é uma grande provação, não vou dizer só para pai e para mãe, para pai, para mãe, para irmão. Muitas vezes o compromisso, depois que termina dos pais, é dos irmãos, e via de regra sobra um, para cuidar, para se responsabilizar. Então, mas tu vê, né, de 5... ficou para esse. Bom, primeiro a gente não tem que estar julgando, né? Pode ser que o compromisso maior seja deste, para quem acabou ficando essa tarefa enorme. Porque Deus é Pai, Deus é justo. Então ninguém está no lugar errado. Depois diz assim, na 373, qual será o mérito de uma existência para seres como esses nossos irmãozinhos, que não podem fazer nem o bem nem o mal, não podendo progredir? É de se pensar, né? Mas então, por que vem nessa existência com isso tudo? A gente já entendeu que a gente fez mau uso lá atrás de alguma coisa. Mas que mérito tem essa existência? Vai servir para alguma coisa? E os espíritos dizem, é uma expiação, ou uma prova, imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. A gente consegue imaginar nossos irmãos no presídio, inteligentes, uma boa parte, né? Fizeram mau uso da sua inteligência e estão lá dentro, privados, alguns enquanto a vida física existir, né? Porque tem prisão perpétua, ou pega 200, nem precisa perpétua, né? Pegou 100 anos, foi a vida, né? Foi a vida, porque as pessoas, de regra, não vivem mais do que isso. Então eles estão lá dentro, por isso que quando a gente faz oração é bom pedir por eles também, porque deve ser uma dor terrível. Eu fui estagiária de serviço social e passei umas vezes no presídio assim. Olha, é muito ruim. Então, assim, estão pagando os seus erros para a sociedade? Estão com a sua liberdade privada? Por que será que essa é a maior prova? Ter a liberdade tirada da gente. Não poder ir e voltar. É duro, né, gente? Mas fez mau uso do livre-arbítrio. Algumas pessoas precisam ter o aprendizado lá, que normalmente não acontece. Né? Então, para a gente pensar assim que deveríamos ter um sistema que reeducasse, né? Enfim. E depois dessa mesma pergunta, ele diz assim, um corpo de uma pessoa com esse problema pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência anterior? Quer dizer, um irmãozinho desses pode ter abrigado, né, pode ter sido numa outra existência, uma pessoa, um gênio? E ele diz assim, sim, o gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele abusa. Então, sim, muitas vezes um irmãozinho assim pode ser um espírito evoluído, por exemplo, intelectualmente, muito evoluído, mas que fez mau uso de uma das suas potencialidades.
da fala, das ideias, do que viu. Mas como do que viu? Não, eu posso ver alguma coisa lá e dizer assim, bah, essa minha informação pode ter valor. Posso usar essa informação. Estou falando alguma bobagem? Então, até as coisas que a gente viu, a gente pode abusar. Essa chance, essa oportunidade que a gente tem, né, enquanto estudante da doutrina, nos faz ter mais responsabilidade diante disso tudo? Sim, sim e sim. Porque se eu não soubesse de nada disso, seria mais amena a minha pena. Mas como a gente sabe, vamos falar, por exemplo, do aborto, né? Ah, mas não é o momento. Agora que eu investi tanto, né, em plástica, não é nenhuma crítica. Investi tanto, né, agora que tá bom, agora não é hora de um filho. Bom, mas tem meios de se evitar, né? Tem meios de se evitar. Então, isso é um outro motivo de dor, né? Muitas vezes, a rejeição daquele irmãozinho que vem nascer naquela família e que a gente pediu sim, e que se a gente não pediu, a gente concordou, pode ser uma grande provação. Por que existem famílias, assim, tipo, pegando lá a dependência química, pais bons, orientadores, presentes, com um filho muito desorganizado, assim, né? Muito desorganizado mentalmente, moralmente. E o contrário também, pais muito desorganizados com filhos que são os pais da família, né? Por que será que isso acontece? Porque a gente vem ou para aprender, ou para ensinar, ou para as duas coisas na mesma vida. Só para encerrar, então, aqui a leitura do Livro dos Espíritos. Então, tem uma pequena explicação que diz assim, a superioridade moral, quer dizer, o fato da pessoa ser moralmente mais elevada, não está sempre em razão da elevação intelectual, quer dizer, da pessoa ser intelectualmente de luzes, vamos dizer assim. E os maiores gênios podem ter muito a expiar, quer dizer, eles podem ter muito a resgatar, por ter feito mau uso, se fizeram. Frequentemente, para eles, uma existência inferior à que tiveram é uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito experimenta nas suas manifestações lhes são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Quer dizer, o homem pode ter toda a força que ele tiver, mas se ele estiver acorrentado, ele não vai conseguir se libertar. Pode-se dizer que esses irmãos com problemas são estropiados pelo cérebro, como é o coxo pelas pernas e o cego pelos olhos. Então, quando a gente pode entender melhor por que esses irmãozinhos precisam vir, né? Ah, mas não é um castigo? Não, não é um castigo, é uma oportunidade para vir e resgatar aquilo que a pessoa não fez da melhor forma. Só para terminar aqui, tem uma outra parte que diz assim, vou falar, não preciso ler. E esse espírito tem consciência de que ele está aprisionado num corpo com sequelas, desorganizado? Sim, sim. No momento do sono, ele desfruta de liberdade, como todos nós. Quando a gente adormece, a gente desfruta de liberdade. E nesses momentos ele tem consciência do porquê que ele está assim. Para que ele não se revolte e ele saiba, olha, eu estou colhendo, né? Eu estou colhendo, vou tentar fazer o melhor. E para que ele se motive a melhorar, a não desistir. Então, é doloroso? É doloroso. Porque ele é como estar numa gaiola, né? A gente fica aprisionado na gaiola. E aí os espíritos, o Kardec perguntou também, e quando desencarna, ele segue com essa consciência das suas dificuldades, necessidades especiais, dos seus aparelhos lesados, conforme o grau que ele tem de materialidade de evolução.
quanto mais apegado à matéria, mais difícil vai ser a pessoa se desapegar das impressões que esse corpo causou com algum tipo de deficiência que veio para espiar. Então, para ver assim, que sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Então, quando desencarna, vai depender muito da evolução desse irmãozinho, do quanto ele aproveitou essa vida, porque pode melhorar aqui também, e pode melhorar no momento da semi-libertação, na hora do sono, e pode progredir. A gente não foi criado para ficar parado, a gente foi criado para a perfeição, para um dia termos um grau de perfeição que é possível para nós, que não tem nada com a perfeição de Deus, né? Mas é a perfeição que é possível para nós. Então, devagarinho, mais rápido, aos tropeços, numa marcha lenta, numa mais rápida, nós vamos todos chegar lá. Mas a informação junto com a prece, são os nossos instrumentos para a gente poder agilizar mais o nosso processo evolutivo. E poder falar sobre isso, sobre esses nossos irmãos especiais, que todos têm, né, um conhecido. Na minha família eu tenho também uma pessoa especial. E a gente sabe, se tu tem um pouquinho do conhecimento que a doutrina dá para todos, a gente entende de outra forma aquele contexto. A gente entende de outra forma. E isso faz a gente ter mais tolerância, mais compaixão, poder dar mais amor, porque a gente sabe que o irmãozinho está ali em provação, né? E que ele precisa de muita força também, assim como os pais e a família, e muitas vezes não é nem a família, é uma outra pessoa que acaba ficando com uma pessoa assim, como responsável, que tem algum laço anterior. Né? Por exemplo, assim, se eu e meu marido fomos negligentes com, por exemplo, um sobrinho, muito negligentes, e por conta disso, ele se desencaminhou. A gente provavelmente deve receber numa outra vida, não necessariamente nos mesmos papéis, pai, filhos e tal, mas oportunizando, então, reencaminhar, ou encaminhar, ou fazer melhor o que a gente não fez bem, ou não fez numa outra vida. Então, para a gente entender que tudo são oportunidades, né? Que não existe castigo, e que esses irmãozinhos e os seus familiares e os seus responsáveis e essas instituições que agregam, que acolhem esses irmãos, merecem todo o nosso amor, todo o nosso respeito, toda a nossa solidariedade e por que não, a nossa ajuda de alguma forma, né? E eu não estou falando aqui de ajuda financeira, eu estou falando de muitos tipos de ajuda que a gente pode dar. E se a gente não pode dar nenhuma, a gente sempre pode orar. Obrigada pela atenção de vocês. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre esse assunto, é o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, tá? O tema é, como eu disse para vocês, né? Fala sobre idiotia, mas que era esse tema que usava naquele período, né? Que hoje... Idiota é quase um elogio, né? Quando a gente ouve muito assim, a gurizada usando isso, né? Eu me lembro assim que se eu dissesse isso para o meu pai, assim, perto do meu pai, mas não ia dizer duas vezes, né? Mas enfim, é um adjetivo que a gurizada tem usado, né? Com uma certa frequência, que não é nada legal também. Eu acho que quando a gente pode, a gente deve dizer, olha, tu sabe exatamente o que é isso? Né? E às vezes ele pode ser que tenha um irmãozinho com deficiência, né? Então, não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Então eu vou agradecer a oportunidade, tomara que de alguma forma eu possa ter contribuído, e vou convidar vocês para que a gente faça então a nossa oração, lembrando que a gente já está atendido desde que a gente aqui chegou. Nós somos gratos por podermos aqui estar, aprendendo, nos esclarecendo, e que tenhamos muita força de vontade, perseverança, persistência, para colocarmos em prática pelo menos um pouco do muito que a doutrina nos oferece. Basta que tenhamos vontade e buscar.
Nesse momento, nós queremos pedir também por todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que passam por provações, nos hospitais, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos, creches, presídios, APAES, casas de repouso, abrigos, albergues e tantos outros locais. Nós pedimos também por todos os lares, especialmente os lares em desarmonia, lares vítimas da violência, da droga, do desafeto e de tantos outros motivos de sofrimento. Nós pedimos pelo nosso Estado, ainda passando por grandes dificuldades e buscando a sua recuperação. Pedimos pelo nosso país e por todos os países, especialmente por aqueles que passam por guerras, tragédias, atentados, calamidades. Que todos os dirigentes possam ser intuídos e instruídos para decidirem pelo bem coletivo, para que nós tenhamos um lugar melhor, mais justo e mais solidário para vivermos. E hoje, Pai, nós te pedimos, equipe amiga desta casa, pelos nossos irmãozinhos especiais, passando por essas provas que sabemos são difíceis e dolorosas, mas que jamais ficam sem um amparo divino dos protetores, dos mentores, dos anjos de guarda e das equipes amigas. E nós te agradecemos por termos podido aqui chegar, caminhando, enxergando, falando, ouvindo e tendo discernimento para poder colocar em prática um pouquinho do muito que tu nos deixaste. Então, com a permissão amiga dessa equipe, nós encerramos a parte do estudo, da exposição dessa noite, mais uma vez agradecendo pela oportunidade. Possamos voltar para os nossos lares, melhores, mais equilibrados, mais serenos do que quando aqui chegamos. E que assim seja.